No final do século XIX, físicos começaram a desmontar o átomo. Primeiro, eles revelaram os elétrons, então o núcleo, feito de prótons e nêutrons. Para explicar o que mantém o núcleo coeso, uma nova interação fundamental, a força nuclear forte, foi proposta. Átomos já foram considerados os menores blocos constituintes da matéria, mas pouco mais de um século atrás, tudo isso mudou. Físicos começaram a dissecar o átomo e mostraram que ele é feito de muitas camadas. A primeira camada era a dos elétrons. Disparando uma corrente elétrica através do gás contido em um tubo de vidro, o inglês John Thomson libertou elétrons dos átomos em 1887. Ele pouco sabia sobre como eles se distribuíam na matéria e propôs o simples modelo atômico do pudim de ameixas, no qual elétrons negativamente descarregados ficavam encostados como ameixas ou passas em uma massa de carga positiva. A atração entre os elétrons e as cargas positivas supostamente mantinha o átomo coeso, misturando-se ao longo do pudim. As camadas mais profundas eram o alvo de um experimento em 1909. Ernest Rutherford realizou um teste curioso com seus colegas, Hans Geiger e Ernest Marsden. Com o objetivo de testar o modelo de pudim de ameixas, eles dispararam partículas alfas pesadas, uma forma de radiação emanada do rádio ou do urânio, contra uma folha de ouro extremamente fina, com a espessura de poucos átomos. Eles esperavam que a maior parte das partículas alfa fossem atravessar o material. De fato, uma pequena proporção das partículas era rebatida pela folha. Muitas tinham a direção revertida, sendo desviadas por ângulos grandes, de 90 a 180 graus, como se tivessem atingido algo duro, como um taco de beisebol, por exemplo. Rutherford percebeu que dentro dos átomos de ouro que compunham a folha haviam núcleos compactos, duros e maciços. O modelo do pudim de ameixas de Thomson não podia explicar isso. Ele concebia o átomo como um conjunto de coisas amarradas, de cargas positivas e negativas, nenhuma das quais dura ou pesada o suficiente para poder bloquear uma partícula alfa. Rutherford concluiu que os átomos de ouro deveriam possuir um centro denso. Ele o chamou de núcleo, palavra que deriva do latim nucleus, a semente de uma noz. Era o início da física nuclear, a física do núcleo atômico. Físicos e químicos sabiam sobre as massas de diferentes elementos por meio da tabela periódica. Em 1815, William Prout sugeriu que os átomos eram compostos de múltiplos do átomo mais simples, o hidrogênio, mas isso não explicava facilmente os pesos dos elementos. O segundo elemento, o hélio, por exemplo, não tinha o dobro, mas sim o quadruplo da massa do hidrogênio. Só um século depois, Rutherford mostrou que os outros elementos de fato contêm núcleos de hidrogênio. As cargas positivas eram arrancadas quando partículas alfas eram disparadas através de gás nitrogênio, que se transformava em oxigênio no processo. Essa foi a primeira vez que um elemento foi intencionalmente transformado em outro. Para evitar confusão com o gás hidrogênio em si, em 1920, Rutherford batizou o núcleo de hidrogênio como próton, da palavra grega para primeiro. Para explicar pesos atômicos, Rutherford imaginou que o núcleo seria feito de determinado número de prótons, mas alguns elétrons juntos destes para equilibrar a carga. O resto dos elétrons ficariam fora do núcleo, em camadas. Hidrogênio, o elemento mais leve, tem um núcleo com apenas um próton e um elétron em órbita. O hélio, ele imaginou, teriam 4 prótons e 2 elétrons no núcleo, para obter a carga positiva dupla de uma partícula alfa com mais 2 orbitando do lado de fora. O conceito de elétrons nucleares logo se revelou falso. Em 1932, uma nova partícula foi encontrada por James Chadwick, colega de Rutherford. Uma partícula neutra com a mesma massa de um próton era pesada o suficiente para expulsar prótons da placa de parafina, mas não tinha carga. Ela foi batizada de nêutron, e o modelo do átomo foi reorganizado. Peso atômico poderia ser explicado por uma mistura de nêutrons e prótons no núcleo. Um átomo de carbono 12, por exemplo, contém 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo, e 6 elétrons em órbita.
Formas alternativas de elementos com pesos diferentes são chamadas de isótopos. O núcleo de um átomo é minúsculo, com apenas alguns fentômetros de diâmetro. O centro do átomo é 100.000 vezes mais compacto do que as órbitas de elétrons que o circulam. Essa proporção é equivalente ao comprimento de Manhattan, 10 km, em relação ao diâmetro da Terra. O núcleo também é pesado e denso. Virtualmente toda a massa do átomo, podendo conter várias dezenas de prótons e nêutrons, está amontoada dentro desta pequena região. Mas como podem todos esses prótons positivamente carregados estar tão colados? Por que eles não se repelem e explodem o núcleo? Físicos precisavam de um novo tipo de força para colar os núcleos, que eles chamaram de força nuclear forte. A força nuclear forte age sobre escalas tão pequenas que só ganha importância dentro do núcleo. Fora dele, é muito mais fraca do que a força eletrostática. Então, se você pudesse pegar dois prótons e empurrar um na direção do outro, primeiro você iria senti-los se repelindo. Continue apertando, porém, e eles iriam se encaixar num estalo como blocos de construção. Se você os comprimir o suficiente, eles não se soltarão. Por isso, os prótons e nêutrons são firmemente unidos dentro do núcleo, que é compacto e duro. Com a gravidade, o eletromagnetismo e a força nuclear fraca, a força forte é uma das 4 forças fundamentais. Por hoje é isso. Antes de sair do vídeo, deixa aqui o seu apoio, o seu likezão gente boa, porque ele ajudará bastante para que este vídeo chegue em mais pessoas que precisem daquele help sobre o átomo de Rutherford e o modelo atômico. Se inscreva no canal para receber mais vídeos, ainda vem muita coisa pela frente. Bem, é isso aí, até a próxima, obrigado por assistir.